Olá, tudo bem? Como você tem nutrido sua alma e seu espírito? Seja bem-vindo ao Só Mais um Café. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Brenda Henke. A Brenda ela é nutricionista, ministra da dança também na Casa do Senhor. E eu gostaria de compartilhar hoje com você um bate-papo. Você é nosso convidado especial para esse podcast. Oi, Brenda, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso canal Só Mais um Café. É um prazer poder dividir esse momento com você aqui conosco. Gostaria que você falasse um pouco mais de você para nós. Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Brenda, como a gente já disse. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui. É uma honra para mim estar no seu programa, no seu podcast, Só Mais um Café. Eu sou nutricionista, sou casada com o Vitor e sou ministra de dança na igreja, que para mim é uma honra. Brenda, e com toda essa sua história que você trouxe, né, que você já é uma mulher casada, participa de um ministério, conta pra gente um pouquinho como é que é a sua trajetória com Cristo. Vamos lá. Eu nasci num berço cristão, nasci num berço evangélico e eu sempre estive presente nos ministérios, sempre estive muito envolvida. E chega uma certa idade que a gente precisa caminhar sozinho, né? Não é mais porque a gente está indo com os pais, mas sim porque é algo que o Senhor já ministrou no nosso coração. E a partir disso, sempre estive envolvida nos ministérios, sempre fui atuante, mas foi em um culto onde eu fui convidada, na verdade era o tema, né, que ia ter naquele culto, e me sugeriram, na verdade, Brenda, por que você não faz uma dança espontânea? E naquele momento, quando eu fiz a minha primeira dança espontânea sozinha, porque ali eu já tinha feito algumas coreografias na igreja para algum congresso, algum evento, mas ali em grupo, né? Sempre gostei muito, sempre já senti muito no coração, mas quando eu fiz aquela primeira dança espontânea, foi quando eu senti que aquele era o meu ministério. Foi onde eu senti, eu lembro até hoje que Queimou seu coração. Queimou meu coração. Que eu lembro até hoje que o nome do louvor era Cadeias Quebrar. Cadeias Quebrar. Cadeias Quebrar. E pra mim ele foi muito forte, porque acendeu pra mim, naquele momento, o meu ministério, né? Porque nós, como servos de Cristo, como cristãos, né? Temos que propagar o evangelho com os nossos dons, né? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Isso é muito importante entender, né? Sim. E Brenda, quando você percebeu que aquele louvor queimou seu coração, foi fácil para você já entrar nesse mundo da dança espontânea dentro da igreja cristã? Ou você ainda teve uma dificuldade de entrar, de começar a entender de fato e a fazer? Porque uma coisa é quando a gente entende, outra coisa é quando a gente entende e começa a fazer, começa a ter ação. No começo foi difícil só a questão de entender, tá bom, eu senti por onde eu começo, para onde eu vou. Na época, eu estava saindo de um ministério, né, e indo para um outro ministério. Então, eu ainda não sabia como que o Senhor ia me direcionar para este caminho. E quando eu entrei nesse novo ministério, eu via lá, já tinha um ministério de dança atuante. Já existia, né? Já existia. Só que eu nunca tinha tido esse contato ainda com a dança espontânea. E quando eu comecei a ver aquela dança no culto, né, que já tinha nessa igreja a qual eu comecei a congregar, e eu falei, meu Deus, é isso, eu quero passar a sua mensagem dessa forma. E ardia muito no meu coração, queimava muito no meu coração com relação a isso. Até que em um culto, que eu acho que foi o culto que realmente o Senhor falou comigo, né, com relação a isso. E no momento em que a menina estava ministrando, eu me emocionei muito, né, eu chorei muito naquele culto. E Deus usou a minha tia Marcela, linda, maravilhosa. Ela não estava comigo naquele momento, ela estava cultuando, mas não estava comigo. E no final do culto ela chegou até mim e falou, o Senhor te quer lá, né? E apontou para o altar. E ali foi uma confirmação daquilo que o Senhor já tinha ministrado no meu coração naquele culto, um pouco antes. Então, a partir dali, aí eu fui ver com
com quem eu poderia me informar, né, para estar ingressando no Ministério de Dança. E a partir dali, o Senhor foi conduzindo tudo, foi tudo de uma forma muito leve. É como se a primeira vez que eu ministrei o espontâneo, né, na igreja, nessa igreja que eu comecei a congregar, foi como se eu já tivesse nascido para aquilo. Né? A gente tem um temor muito grande até hoje. Toda a ministração, a gente sobe no altar, é um frio na barriga, mas eu sempre comento que é o temor do Senhor, né? Acho que quando esse frio na barriga se passasse, né, que nunca vai acontecer, tem algo de errado, tem algo né? de errado aí. Sim, Eu sim. sempre comento isso. Então a gente sempre tem, né, essa questão, mas eu sei que é a forma que eu levo a palavra do Senhor, é a forma a qual eu evangelizo. Muito bom. E você sentiu alguma dificuldade de ter apoio familiar, apoio de amigos, ou até mesmo algum empecilho dentro do local ao qual você congrega? Onde eu congrego hoje, não. Tá. Eu tive muito apoio, né? Comentei até isso da minha tia Marcela, meu esposo também, minha família, todos sempre me apoiavam muito, meus amigos também, que hoje não são do mesmo ministério que eu, da mesma igreja, né? Mas sempre estiveram comigo presente, me prestigiando, né? Ali em nome do Senhor. Você sempre foi uma delas, por sinal. Então, graças a Deus, não no começo, né, a primeira vez que eu até falei que eu fiz nesse outro ministério, como era uma coisa nova que eu também entendo, sempre tem ali alguns olhares, alguns julgamentos, mas eu entendo porque também não conheciam, Sim. Né? A partir do momento que a gente também conhece outras formas de evangelizar, o Senhor vai ministrando e vai tirando algumas crenças também que a gente tem, né? Sim, porque até mesmo o Ministério da Dança espontâneo não é algo que nasceu já dentro da igreja, ele foi uma constituição, né? Veio um construto, nem todas as igrejas têm esse tipo de ministério. E quando tem, não é tão desenvolvido, né? Porque eu vejo que você tem uma relação bem diferente, dá para sentir, né? Quando ela ministra na dança, no louvor, né? Enquanto o louvor vai acontecendo, ela vai ministrando a forma que ela tem. E aproveitando um pouco de tudo isso, qual é a sensação que você tem toda vez que você vai ministrar? Uma coisa sua com Deus. Isso é muito legal comentar, porque quando a gente sente, né, como Deus nos ministra, eu acho que é importante falar isso. Deus nos ministra de várias formas, né? Sim. E eu sinto que antes de eu ministrar as vidas, Deus me ministra também através da dança. Às vezes, nem sempre a gente tá bem 100%, né? Pra fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente não tá. Mas é nesses momentos que eu sinto que o Senhor fala, vai que eu vou cuidar de você. Vai que eu vou acalmar seu coração. Então, ministrar vidas também é uma forma que Deus usa para ministrar a minha vida. Sim. Quantas vezes eu terminei um louvor, fui para a salinha que a gente tem, né, do lado e chorei. E senti ali a presença do Senhor, recebi uma resposta do Senhor enquanto eu mesmo ministrava. Então, através da dança, eu sinto que eu posso também ministrar e ser ministrada. Isso. Aproveitando que já que você é nutricionista, você sente que esse ministério nutre a sua alma, nutre também a sua vida como um todo? Muito, porque eu acredito que a nutrição, né, entrando na minha área, é realmente essa frase que você usou, a gente nutre, né? E assim como o ministério nutre a minha alma, a minha profissão também nutre, né, o corpo. E para mim tem uma relação muito linda os dois, porque o Há uma corpo... conexão. Exatamente, porque o corpo e o espírito, eles andam juntos. Sempre. Né? Então, saber que de alguma forma eu posso contribuir para nutrir outras vidas, né? Para mim faz total sentido, porque é como se eu conseguisse ligar toda a minha vida numa coisa só, né? Não tá nada jogado, nada separado. Não, eu sou tudo isso. Eu nutro a alma, eu nutro a vida, eu me nutro, né? Exato. E é isso. Ou seja, nós podemos nutrir a nossa vida de várias formas, né? Muitas das vezes achamos que a nutrição é só um alimento, né? Um alimento certo, alimento errado. E pelo que você está me trazendo, existem outras formas de nutrir a vida. Com certeza. A alma também é importante e também a nossa vida emocional. E nutrir a vida profissional e a vida espiritual, você acredita que dá para fazer
simultaneamente ou você acredita que são nutrições separadas? Eu acredito que são juntas o tempo inteiro, né? Eu trouxe até uma passagem que eu acho legal compartilhar, que é a que eu uso muito no meu dia a dia, quando eu falo sobre isso, sobre a nutrição, sobre o nosso corpo e o Espírito Santo. A passagem fica em 1 Coríntios 6,19, e nessa passagem é uma passagem que o apóstolo Paulo manda uma carta, né, para a igreja de Coríntios, e ele está falando justamente sobre isso, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele carrega o Espírito Santo. Sim. Olha que magnífico, né? Que maravilhoso, que peso que tem isso. A gente carrega o Espírito Santo de Deus. Então, como que a gente vai carregar algo num lugar sujo, né? Num lugar que a gente não cuida, que a gente não zela, que a gente não tem amor, né? E nutrir o nosso corpo é cuidar também do templo do Espírito Santo. Então, eu costumo dizer que nos nossos mandamentos, né? O segundo mandamento é amar o próximo como? A si mesmo. A si mesmo. Então, não tem como eu amar o próximo, eu ser servo, eu cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Sim. se eu não cuidar dele, se eu não me amar, né? E como nutricionista, eu sei que eu carrego o peso da minha profissão, Sim. mas eu sei que eu também tenho uma missão com relação a isso. Mostrar para as pessoas que a gente tem também que cuidar do nosso corpo. E não como uma estética, né? A estética ela é uma consequência, né? Como profissional, eu sei que também é um objetivo e tá tudo bem, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo como uma honra a Deus, como um lugar de adoração. É porque é um presente, né? Na verdade, o corpo é um presente, a mente é um presente. E se nós não cuidarmos de todas as formas, a gente é como se a gente pegasse o presente e jogasse fora. Eu penso que a nutrição, ela abrange todas as áreas da vida. E falando em Espírito Santo, falando em templo do Espírito, falando em Deus, quando Deus entrega pra gente o presente que somos nós, precisamos cuidar de várias formas, né? Desde uma alimentação, quanto também coisas que você assiste, que você fala. Não dá para você servir ao Senhor no Ministério de Dança, sendo que você não cuida do seu corpo, porque precisa de força. E a força, ela também vem na nutrição. Então, se ela não tem uma força para poder estar naquele lugar, para poder se entregar, para cair no chão e levantar de volta, acaba não acontecendo. Então, como se Deus tivesse te dado um dom e você tivesse jogado fora. Então, é importante a nutrição, contudo. E é claro que nós estamos falando não na área da estética, mas querendo ou não, também acaba adoecendo nós por dentro. Então, se você não se nutre, não cuida de você, como é que faz, né? Você não tem forças para poder orar, você não tem força para poder abraçar uma pessoa, você não tem força para poder ir trabalhar, porque por dentro está doente. Então, assim, às vezes, por fora a gente não liga, mas dentro de nós precisa estar sarado, estar curado. Temos vários órgãos e esses órgãos precisam ser cuidados, nutridos através de nós. Exatamente, e isso é muito lindo, porque com a alimentação, vou puxar agora só um pouquinho para minha área. Puxa, nós gostamos. Com a alimentação, não é só sobre tratar doenças, né? Sim. É sobre a gente ter qualidade de vida. E eu acredito que essa é a vontade de Cristo, né? Que a gente viva plenamente, Com que a gente de tenha, vida. que a gente tenha longevidade, né? Então, a alimentação, ela não é só para tratar uma doença, ela é para que você tenha saúde, para que você tenha uma qualidade de vida, veja seus filhos crescerem, seus netos crescerem. E tudo isso é o amor que você tem por aquilo que Deus te deu, pela bênção, pela dádiva, né? De ter vida, de estar vivo, de viver. Exatamente, né? E Brenda, aproveitando um pouquinho, qual a mensagem que você, além de tudo isso que você já trouxe, que você gostaria de deixar pra gente? Uma mensagem com toda a sua experiência de vida, toda a sua trajetória. Hoje, o que eu aprendo, o que eu gostaria de passar, né, para todos, é que tem como a gente nutrir o nosso corpo e nutrir a nossa alma ao mesmo tempo. Né? É muito importante que a gente cuide do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo.
E se a gente não cuidar do nosso corpo, não tem como nós fazermos todo o resto. Exato. Né? A gente precisa ter saúde, a gente precisa estar bem. E a nutrição, ela tá muito envolvida com muitos fatores emocionais. Isso eu acho muito legal a gente trazer aqui também, até por conta de juntar a nutrição com a psicologia. Porque muitas das vezes, se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá triste, a gente come. Se é um momento comemorativo, se é um momento triste. Então, a alimentação, ela tem muito a ver com isso. Então, estar com tudo isso alinhado, né? E estar com Cristo, cuidar do seu corpo. Então, tudo isso está ali interligado. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Nutrir o nosso corpo de coisas boas e automaticamente a gente está adorando e honrando ao Senhor. Isso, e a mensagem que o Só Mais Um Café gostaria de deixar para você, com tudo isso que nós ouvimos da nossa convidada especial, na verdade uma pergunta muito básica. Como é que você está nutrindo o seu corpo? Como é que você está nutrindo a sua vida emocional, sua vida espiritual? Às vezes nutrimos nossa vida comendo muito, em excesso, porque alguma coisa na vida não está legal. Às vezes nutrimos assistindo coisas que vai nos deixar, dar gatilhos, nos deixar triste. Às vezes estamos nutrindo de falas, de agressividade, de traumas. Então, talvez uma análise para a sua vida seja como é que você está nutrindo o corpo que Deus te deu, como é que você está nutrindo a mente que o Senhor te entregou. Porque se você escolhe alimentos, né, e quando a gente fala de alimentos aqui, não é só uma fruta, uma boa verdura, mas é um alimento como um todo, né, porque é uma palavra, uma leitura, algo que você assiste, até mesmo boas conversas, boas amizades, também são nutrição. Então, se você está consumindo coisas que vai te deixando doente por dentro, te deixando doente emocionalmente, que faz com que você não progrida, com que você não viva seu ministério, como por exemplo da dança, que você não consiga fazer com que queima seu coração, talvez é importante você rever, né? Reveja aquilo que você está nutrindo e se dê a oportunidade de ser seletiva. Tira aquilo que não te faz bem, comece a escolher aquilo que te faz bem. Escolha os alimentos e muitas das vezes os alimentos têm que ser selecionados, lavados, às vezes guardados, para que a vida venha ter sentido, e seu ministério, o seu chamado, a sua vida flua e você tenha anos de vida, que você consiga ver a sua família crescer, tenha sucesso na vida. E assim você tem uma vida plena, agradecida pelo presente que Deus te deu. E tudo isso é muito importante, porque muitas pessoas, que pode ser o seu caso, está tão habituada a nutrir o outro que esquece de nutrir a si mesmo. Você concorda, Brenda? Muito. E tem uma analogia que eu gosto muito de usar com os meus pacientes e quando eu estou conversando, né, com as pessoas, que é o seguinte, analogia. Quando a gente vai viajar, né, de avião, o que acontece? Antes da gente decolar, vem a aeromoça e explica ali, né, os primeiros socorros, o que vai acontecer, a máscara vai cair. E quando ela vai dar a instrução de como você vai colocar a máscara, depois que ela orienta, ela sempre fala, mesmo que você esteja com bebê de colo, com idosos de 80 anos, 90 anos, filhos, pais, né, marido, mulher, esposa, coloque a máscara primeiro em você, né? E depois disso você coloca a máscara no outro. Por que isso, né? Se você, vamos pensar realmente num caso de avião. Se acontecer alguma coisa e não der tempo de você pôr a máscara no outro, ali você pode perder seu oxigênio, pode acontecer alguma coisa, você desmaia, não cuida nem de você e nem do outro, porque se você desmaiou, quem vai cuidar do outro? Isso. Né? Então, trazendo para nossa realidade, não tem como a gente cuidar do outro se nós não cuidamos de nós mesmos, né? Não tem como a gente dar conselho se a gente não cuida de nós, não tem como a gente ajudar o outro se nós estamos doentes. Desnutrido, então, né? Exatamente. Nós não temos nutrição, isso. Nós não temos o que nutrir o outro. Não tem como, né, a gente passar isso se nós não nos nutrimos primeiro. Sim. Então é muito importante,
nós cuidarmos de nós primeiro, para depois nós termos força, vigor, para se o outro estiver fraco, a gente tem força para 10, para levantar e para ajudar. Porque muitas das vezes, né, as pessoas, ou você tem hábito de investir nutrição no outro, mas não tem investimento em si próprio, não investe na sua nutrição, no seu bom alimento. E isso acaba roubando também a nossa energia. Então, comece a nutrir em você primeiro, como a Brenda trouxe. Quando você está saudável, quando você está nutrido, quando você coloca a máscara primeiro em você, é muito mais fácil você levantar alguém, é mais fácil você ajudar alguém, é mais fácil você ir investir um alimento em alguém, curar alguém, salvar, ajudar, enfim, acolher. Então comece primeiramente a nutrir você. Está nutrido? Está tudo ok? Vai lá e começa a nutrir no outro. Claro que precisamos entender que às vezes o alimento que é para um não é para o outro. Então primeiro saiba qual é o seu alimento, para depois você investir em outra pessoa. Muitas pessoas têm costume de falar, eu morreria por fulano, eu morreria por ciclano, né? Muitas das vezes os pais têm esse hábito, né? Eu morreria pelos meus filhos. Mas uma pergunta muito importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. E você viveria por essas pessoas? Você viveria pelo seu filho? O que é você viveria pelo seu filho? Eu viveria, eu tô vivo, mas você faria sacrifícios? Você acordaria cedo para fazer um exercício físico? Abriria mão, talvez, de um alimento que esteja prejudicando a sua saúde, né? Casos de pessoas que têm ali algum problema como colesterol, diabetes, algum problema de saúde. Vícios também, né? Vícios. Cigarro, uma bebida. Então, às vezes, é até forte essa reflexão. Sim. Porque falar eu morreria, o peso de morrer é um peso muito grande, mas acabou. É uma vez, você não vai ter que fazer mais nada. Agora, você se sacrificar todos os dias, você cuidar de você todos os dias, se priorizar todos os dias. Será que nós faríamos isso por nós e pelos outros? Né? Você viveria pelos outros? Você viveria para si? Mas se a gente for pensar bem também, quando eu falo eu morreria por alguém, quando você deixa de fazer um vício, de deixar algum alimento para trás, você está morrendo para aquele momento e você está escolhendo viver. Então eu morri de fato para um vício, eu morri por uma má alimentação, eu morri para o sedentarismo de ficar sentada. Então você de fato escolheu morrer por alguém, mas morrendo e vivendo ao mesmo tempo. Exatamente, isso é muito legal, porque a gente tem que realmente escolher viver, né? E outra frase, né, é que a gente tem muitos chaves pra gente mudar, é uma chave que a gente muda a nossa vida, né? E outra chave que eu gostaria de deixar pra vocês é: você está vivo ou você está vivendo? Porque tem uma diferença muito grande nisso, né? Porque você está vivo, você tá acomodado, não sabe o que você vai fazer amanhã, né? Não tem um prognóstico de futuro, de prazeres, de destino, né? Perspectiva, exatamente. Então, você estar vivo é isso, mas você está vivendo, você está aproveitando a sua vida, você está tendo momentos felizes com a sua família, consigo mesmo, você se leva para tomar um café, só mais um café? Você se leva... Nutrindo a alma com alegria. Exatamente. Então hoje, que você escolha não só estar vivo, mas viver e cuidar de si mesmo. E chegou o nosso momento. Brenda, gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada. Obrigada por ter tomado só mais um café com a gente. E aproveitando, gostaria de falar para você que se essa palavra nutriu a sua mente, nutriu o seu coração, virou uma chave aí para você não se esquecer de comentar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, compartilhar. Um grande beijo no seu coração e vem para Jesus!